Estamos começando mais um BSB Play. Eu sou Miron de Leles, seu anfitrião aqui do programa, e hoje entrevistaremos Igor Rachid, que é um BizDev aqui do mercado da capital federal. Vamos começar agora o quadro do Giro de Notícias, que aqui a gente tem os pitches de empresas destaques na capital federal. Oi, eu sou a Scott. E eu sou a Zoe. Sou designer gráfico, colunista no Jornal de Brasília, criadora de conteúdo nas principais plataformas há 3 anos, onde eu falo sobre a história dos videogames, curiosidades e também indico jogos. E eu sou arquiteta, mas há 2 anos e meio que eu trabalho com a internet, então sou streamer de jogos variados, de LOLzinho, criadora de conteúdo aí de games, também sou caster de esportes e também narro jogos de LOL. Juntas nós temos o No Lobbycast, um programa para você gamer e geek. E os nossos convidados ou você já conhece ou você precisa conhecer. E que são importantes para a fomentação do cenário de games aqui no nosso quadradinho. Mas o que a gente quer mesmo é criar uma conexão entre todos os que passam pelo No Lobby. Em cada episódio nós conhecemos mais sobre a história e os sonhos de cada um. E sabemos que gamers adoram um desafio, então é por isso que a gente sempre faz uma brincadeirinha com eles lá no final, que você pode conferir depois lá no nosso Instagram. Nós já temos 20 episódios com convidados aqui de Brasília e nacionais. Você acompanha alguém pelas redes? Vai que ele já tenha batido um papo com a gente, então você tem que ir lá conferir. Se não, manda sua sugestão pra gente no Instagram, @nolobcast. E é bem capaz de você encontrar a gente aí pelos eventos de Brasília, já que a gente não perde nenhum. É nesses eventos que a gente faz a cobertura do que acontece aqui em Brasília e se aproxima mais da comunidade. Então, se você vê a gente por aí, vem dar um oi. Se você é gamer, então já te convido a estar com a gente no Lobby, toda sexta-feira ao vivo, às 8 horas da noite, lá no nosso canal do YouTube. Não conseguiu assistir? Não tem problema, os episódios ficam gravados e a gente também tá no Spotify para você ouvir quando você quiser. Então já sabe, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum. Contamos com seu apoio para nós, criadores aqui da cidade. Estamos no Lobby esperando você! Miron de Leles aqui agora no coração da BGF, que é o Brasília Game Festival. Esse evento maravilhoso envolve cultura geek. É o palco que está rolando as competições de FPS, então os grandes times que vieram até de fora de Brasília estão jogando nesse palco. Mas vem comigo que a parte que eu mais gosto é essa exposição de jogos indie. Aqui você encontra várias empresas, vem comigo que tem jogo de corrida, tem jogo de luta, RTS, aqui é o lugar onde você vai encontrar. E olha que vale ainda dinheiro, você testar esses jogos aqui, tem prêmios que vai até aí R$5.000 para você testar e jogar. Então quanto mais você jogar aqui, tem a chance ainda de você ainda levar uma bufunfa para casa. Mas vem comigo. E uma dessas pessoas que está desenvolvendo o jogo aqui é o Thiago Araújo, certo, Thiago? Qual é o seu estúdio? É o Bad Back Studio, é isso? Isso, Bad Back Studio aí. Olha aqui, curte aqui, mostra um pouquinho da tela aqui do jogo. Thiago, fala pra gente um pouquinho de como é a experiência de ser um expositor aqui dentro da BGF. Você veio ano passado, não foi isso? Isso, já participei ano passado também. É uma experiência bem legal porque a gente tem contato com o público diretamente, né? Ver o pessoal experimentando o joguinho que a gente fica lá fazendo sozinho no quarto, né? Acho que só espero talvez que mais gente venha, né? Pra vir aqui aproveitar os jogos que a gente tá fazendo. Muito obrigado. E olha, vem comigo que a gente tem a Arena Free Play. Entrando aqui no ambiente, eu não sei nem qual que eu vou jogar. Tem os Street Fighter antigo, tem... Se você é old school, aqui é o lugar. Olha o pinball, tinha a marreta para o pessoal testar sua força, os fliperama. É assim, movimentado, com as regras das locadoras antigas. Perdeu, passa o controle, isso que é o divertido, para ver quanto tempo você aguenta ficar na máquina até alguém te vencer. E o evento ainda tá cheio de cosplays. Vem aqui, tem até mais um aqui, fica aqui do lado. Olha só como essa galera se empenha no visual. Estamos com a Débora e Débora, fala pra gente como é que é a experiência de estar aqui na BGF. Tá perfeito, tá? Participou de alguma competição ou vai participar ainda? Não, mas eu quero ir no Just Dance. E a galera gosta de bater foto, interagir com vocês. É seu primeiro cosplay? Não. E é o cosplay de quem então agora que você tá fazendo? A Emily de Rabia tá. Olha aí, perfeito, pessoal. Então assim, vou deixar vocês aí, as celebridades, tá muita gente querendo bater foto com eles e a gente continua aí no rolê no evento. Obrigado, pessoal. Estamos aqui no palco onde acontecem as apresentações de cosplays com o Highlander. O Highlander não é só cosplay como foi apresentador do concurso de ontem. Qual a sua expectativa para hoje e como é que foi essa experiência na BGF? Cara, Miro, vendo como foi ontem, eu tô super ansioso para hoje. Hoje a gente, além do desfile Kids e adulto, a gente ainda tem a seletiva de Brasília do WCS. É o Mundial, né? Que é
uma seletiva aqui em Brasília, valendo vaga para a final brasileira, que vai escolher uma dupla para representar o Brasil lá no Japão. Olha a importância, né, no cenário, né? Com certeza, isso é muito grande para o cenário cosplay de Brasília. A gente está muito ansioso, eu quero muito ver o que a galera trouxe para esse concurso aqui hoje. Estamos aqui com a Ju Brito, que foi entrevistada no BSB Play. E Ju, você contou lá no nosso primeiro programa que você fez a BGF na primeira edição, e essa é a segunda. O que tem de novidade, quais foram os destaques que você vê nessa feira, desses 3 dias que está acontecendo? Acho que ano passado falaram muito que faltou mais oportunidade de jogar videogame mesmo, a gente tinha poucos consoles, muita gente mais de idade pediu um arcadezinho e muita gente pediu fighting game, foram as 3 coisas mais pedidas do evento, foram 3 coisas que a gente trouxe aqui pra galera. Pra atender o pessoal, e tem também a sinuca, que é algo inovador que não tinha no Sinuca ninguém pediu. Aí a gente teve a ideia, botou, foi super bem recebido. Acho que quase todas as entrevistas que eu fiz só queriam falar da sinuca e do baianinho, que vem hoje e o negócio promete. Nossa, fantástico. Eu quero então te dar os parabéns, ainda estou rodando pelo evento e a gente vai mostrar mais para vocês aí um pouquinho. Obrigado. Obrigada. E claro que não podia faltar, né, a minha presença aqui no estande da Secretaria de Tecnologia e Inovação, que é, né, a secretaria que apoia o nosso programa do BSB Play. Mas bora continuar por dentro. E ainda nesse evento estamos aqui com o Francisco. Francisco, o que é o famoso Warhammer 4K? Explica pra gente o que é esse board game e o que está acontecendo nessa área inteira aqui. Cara, hoje a gente está aqui com a Quarta Cacará. É o nosso clube aqui em Brasília que envolve todos os wargames que a gente possa imaginar. A gente trouxe aqui o Warhammer 40K, jogos de Star Wars que envolvem personagens, naves. Hoje, infelizmente, não apareceu o Bolt Gun, que é a da Segunda Guerra Mundial. Certo. Aqui eu estou trabalhando com a galera do Warhammer 40K. Ele é um jogo que é baseado no universo fictício que existe desde os anos 80, então tem muita história envolvida. E a intenção principal do jogo que a gente está mostrando aqui hoje é trazer o que a gente vê nas histórias e nas séries para a mesa. Então tudo que você está vendo aqui são culturas que a gente trabalhou, montou e está trazendo aqui para jogar. E a gente tem um grupo aqui que se reúne na Asa Norte para jogar com a galera. É um wargame, então a intenção do jogo é que a gente traga exércitos para a mesa para lutar contra outros exércitos, conquistando pontos pelo mapa, e aí o melhor jogador leva no final. E aí, você quer se vestir nesse estilinho meio Luffy aqui também? Aqui tá cheio de lojas onde você vai encontrar aquele item que faltava na sua prateleira. Cheio de itens geeks, tem espada, tem pelúcia, tem chaveiro, tem tudo geek que realmente, se não for para você, é de presente para alguém. Mas olha só, vem aqui comigo do outro lado, porque aqui também tem artistas independentes. Você encontra vários prints. Essa galeria imensa aqui é sempre de artistas independentes. Então você vai encontrar coisas feitas à mão. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial enquanto a gente prepara o convidado. Roda a vinheta, diretor. Estamos de volta aqui com o BSB Play e temos aqui o nosso convidado preparado, Igor Rashid, que é um BizDev. Tudo bem com você? Como é que tá, Igor? Opa, e aí, Miron? Tudo bom, cara? Seja bem-vindo ao programa. Não, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Há muito tempo que a gente tá tentando marcar esse bate-papo, né? Certo, E eu tô muito feliz em estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Você representa muito bem como é que fala? Você é o atual presidente da Bring e não podia faltar a gente ter um episódio especial para poder falar, né, do mundo game dev aqui, principalmente de Brasília. E eu queria já fazer essa pergunta de o que é a Bring. Conta pra gente o que é essa associação que você é o atual presidente. Se eu for falar da Bring aqui, eu falo com muito amor e orgulho, né? Na verdade, cara, a Bring é a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Distrito Federal. E ela foi fundada em 2021. Porém, a comunidade, né, Bring, que faz as amostras Brings, começaram lá em 2009, lá em 2010, né? Com a galera da Behold, inclusive, beijo pra galera da Behold aí. O Saulo, né? O Saulo, pro Hugo, pro Beto, pra todo mundo da Behold. Ó, só uma pausa. Pra quem não sabe, o Saulo, ele participou comigo da SB Games, que teve a nossa entrevistada Carla Castanho, que também falou um pouquinho da SB Games, né? Que foi no início onde a gente conheceu e eu tive contato com muito desses estudos. E agora é legal ver essa associação, esse grupo se unindo a partir daí. Foram mais de 15 mostras Brings, né? E que teve mais de 15 mil visualizações, né? 15 mil pessoas também. E, cara, é de muito orgulho, assim, porque o que define a Bring hoje é a comunidade unida. E o que define uma empresa hoje de jogos é comunidade, né? Se eu fosse dar uma dica para quem
tá começando assim, eu falaria que você quer ter um jogo bom, 50% é ele ser tecnicamente bom, ser fluido, né? Ter as mecânicas legais de jogar e ser bonito, né? Ter a arte bonita. E os outros 50% é marketing e comunidade. Você sempre conversar com a comunidade, mostrar coisa, conversar com eles, mostrar o dia a dia, né? Teve agora aquele marco legal dos games, né? Que foi um projeto de lei que foi aprovado. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre esse marco legal? Claro. O marco legal dos games é basicamente uma PL que regulariza o setor, né, no Brasil. Que ao longo do tempo a gente sempre batia na tecla de como a gente precisava de regularizar o setor, né? É porque muita coisa, porque quando às vezes a gente fala regularizar, às vezes o pessoal tem um medinho assim, mas dessa vez não, é um termo que pra gente é muito bom, né? O que consta esse marco legal? Basicamente, eu vou falar alguns pontos aqui, né? Mas vale a pena a pesquisa, mas, por exemplo, eles consideram software e audiovisual simultaneamente, que antes isso não era possível aos olhos, né, do governo, assim, né? Entendi. Sempre considerava o jogo como software, mas nós sabemos que jogo é cultura também, né? E se a gente for falar de cultura, é algo muito individual de cada um, né? Vou te dar um exemplo aqui, né? Às vezes eu posso olhar um quadro e me tocar de uma forma muito íntima, e às vezes você olha pro mesmo quadro e não te toca de uma forma muito bacana. Você fala, não senti nada, né? É a mesma coisa com o jogo. É bem lúdico, né? É bem lúdico, exatamente. Então, como é que jogo não é cultura, né? Então, isso é um assunto que sempre foi muito discutido, assim, né? Mas no marco dos games é muito importante dizer isso, né? Deixar isso muito bem firmado. Além de diminuir alguns impostos, ter incentivos fiscais, facilitar a importação de dev kit. É um passo muito importante para a nossa indústria, não só para a nossa indústria como um todo, mas como, né, associações agora vão poder ajudar melhor, né, de melhor forma, os associados e as pessoas que estão se capacitando para isso. E o mais importante para mim, ao meu ver, que melhorou muito, eu que sou empresário há 10 anos nesse ramo, vão criar um KNAI específico para games e um MEI específico para jogos. Ajuda a regularizar, né? Aí muda o jogo da parada, cara, de verdade. Muda o jogo porque o que acontece? Como cada jogo é por projeto, então eu não preciso, na teoria, contratar uma pessoa todo mês e ter ela ali. Projeto é gestão de projetos, é começo, meio e fim. Então, cada projeto tem um final ali, então eu não preciso daquela pessoa sempre, né? Então é muito melhor para o empresário, né, contratar essa pessoa como MEI, por exemplo. Né? Porque aí, né? Contrata o artista, contrata o músico, contrata o desenvolvedor, o programador, né? Todas como é que fala? Todas as peças de xadrez aí para compor, né, o desenvolvimento de um jogo. Exato. E isso é muito bom para a indústria como um todo, né? Porque a gente fica páreo com os outros países, né? Se eu fosse dar exemplo, Canadá, Finlândia, que são países que têm incentivos fiscais muito fortes com relação à indústria de jogos, né? Eles reconhecem que parte do PIB, né, eu digo pelo Canadá também, né, parte do PIB do país é movido pelo desenvolvimento de jogos. Então, quando eles investem nisso, é muito bom para o setor como um todo, né? Aí entra uma outra questão que nós aqui do Brasil, pelo menos até agora isso acontece, né? Mas acredito que o marco legal vai melhorar muita coisa. Mas nós somos reconhecidos como um país que tem jogos de qualidade também. Então, a mão de obra é muito barata para o pessoal de fora, né? E como tem a paridade de moeda, né? Então é muito mais atrativo o pessoal trabalhar lá e ir para lá trabalhar fora, né? Aí isso é uma coisa que, tipo, gente, pelo amor de Deus, nada contra, isso é muito bom mesmo, trabalhar lá fora, é muita oportunidade muito legal, muitos eventos bacanas, né? Mas eu sempre optei por fazer a diferença aqui, né? Então eu sempre segui toda a minha trajetória profissional nesse sentido. Eu quero fazer a coisa rodar aqui, fazer tudo acontecer aqui, porque a gente tem um potencial gigante. A gente tem uma qualidade técnica talvez melhor do mundo, eu diria, né? Porque o pessoal tenta roubar os nossos artistas, os nossos desenvolvedores para fora, né? Então, assim, já tá tudo aqui, para quê e para lá, né? Pois é. Mas, tipo, nada contra isso acontecer. Isso é bom demais, assim, porque mostra, né? Mostra como o nosso país é valorizado nesse sentido. Mas eu gosto das coisas, e isso eu sempre pautei minha vida nisso, né? Tipo, como eu comecei em 2013, 2014,
Eu era muito novo, 23 anos, né? Então, eu sempre fui muito questionado, tipo, o que é jogo? O que você tá fazendo aí? Né? Tipo, pô, vai fazer concurso, a gente tá em Brasília, a terra do concurso público, né? É muito mais fácil você fazer concurso, né? E de fato, é muito mais fácil, né? Por causa da estabilidade. Mas eu sempre fui movido por um sonho, né? De trabalhar com isso, né? Tipo, para você desenvolver games, você precisa gostar de games também, né? Tipo, então eu sempre gostei muito de jogos desde quando eu era criança, assim, meu pai sempre me incentivou bastante a jogar videogame, né? Era como se fosse uma coisa de programa de pai e filho, sabe? Então, tinha uma conexão ali, né? Tinha uma conexão ali, e essa conexão foi pra frente. Então, pô, como não existia na época tradução pra nossa língua, então eu via muito inglês ali, eu tive vontade de aprender inglês por causa do videogame. Entendeu? Deu essa curiosidade, assim. Eu era péssimo em estudo, gente. Nem falo, eu joguei Final Fantasy em japonês. Eu também. Até hoje eu não sei japonês, mas pelos caracteres ali, eu sabia o que curar, a espadinha, os itens, você vai aprendendo alguma coisa. Tem uns kanjis aí que eu memorizei. Exato. E inclusive, né, uma das partes dos marcos é essa parte educacional também, né? É muito bem nítido, assim, que como jogos educacionais ajudam a gente a aprender mais, sabe? Então, eu digo isso por mim mesmo, né? Sempre pensando assim, eu falo, cara, eu sempre tive muito apoio familiar. E eu acho que isso foi uma base muito grande, assim, né? Pra eu continuar nessa jornada de game dev, né? Que no começo, como eu falo, era impossível, ninguém entendia nada, ninguém sabia de nada. Então, quando eu ia vender uma ideia, na época, tipo 2016, 2015, é até engraçado de falar, eu tinha que usar dados de fora, né? Por exemplo, teve empresas lá fora que fizeram Super Meat Boy, por exemplo, e outros joguinhos indies, né? Principalmente em 2002 teve aquele filme muito famoso, Indie Game, né? Que fala muito bem um pouco disso, né? Aquilo ali me fascinou, pelo amor de Deus. Aquilo ali me fascinou muito. Mas, basicamente, a gente usava dados lá de fora, tipo, olha só, uma empresa do tamanho da nossa, com o mesmo número de pessoas, fez um jogo em X anos, né? E eles atingiram isso aqui, né? E a gente consegue fazer a mesma coisa aqui também. Então, técnica de venda. E isso ajudou muito aí. Então, seguro que você já está falando da Glitch, que é a sua empresa, e eu vou deixar esse assunto para o próximo bloco. Então, diretor, roda a vinheta. Estamos de volta com o BSP Play e estamos aqui com o Igor Rashid, que é o presidente da Bring, só que agora eu quero falar da sua empresa, a Glitch, né? Glitch Factory. Vocês estiveram no giro de notícias, né? Então fala um pouquinho, resgata pra gente um pouquinho sobre a sua empresa, né? Por que vocês são um destaque e referência aqui brasiliense, né? No mundo. Gente, toda hora quando eu falo da minha empresa, eu fico bastante emocionado, assim, né? Porque foi uma jornada muito extensa, assim, para chegarmos onde nós chegamos agora, né? Eu até fico emocionado, assim, mas vamos falar. A minha empresa é a Glitch Factory, né? Por que Glitch Factory, Igor? Cada um vai ter uma opinião meio que distinta, assim, ou cada um vai ter uma opinião diferente do que é a empresa, né? Porque muita gente passou pela Glitch nesse longo desses 10 anos, né? Mas eu digo por mim, assim, o Glitch vem muito daquele jogo Pokémon do Game Boy. Quem lembra do Pokémon? Eu tenho certeza que você lembra. Né? Exato. Eu sou velho, pessoal. Mas vamos lá. Tinha um glitch muito famoso que era o Missigno, né? E quando você interagia com esse glitch, acontecia coisas... Só abrindo rapidinho, o glitch é como se fosse um erro, um bug no jogo, Isso. né? É um erro, mas que não atrapalha a sua jogabilidade e até mais, até às vezes ajuda, entendeu? Do bug você atrapalha tudo, você tem que iniciar. Subterfúgios para você gamer aí, que sabe muito bem. Não é um cheat code, não é um código que você não tá roubando no jogo, mas enfim, alguma abertura, às vezes até uma falha de programação que te permite fazer alguma coisa que não estava programada pelo desenvolvedor, né? Exato. Mas às vezes sim. Às vezes sim. E nós da Glitch, a gente sempre usou essa brincadeira, a gente sempre botou alguns elementos assim que às vezes a pessoa percebia e falava, isso aí devia estar aí mesmo, né? Então eu posso dizer abertamente aqui que a Glitch, nós temos esse cuidado de colocar muito as nossas coisas dentro dos nossos projetos, né? Mas antes de eu falar um pouco disso, eu vou falar, a Glitch começou em 2014, né? Isso veio muito dos meus dois sócios hoje, o Otávio e o Túlio. Eu sempre gosto de falar muito deles com muito carinho, né? Eles são praticamente os dinossauros dessa indústria, assim, né? O Otávio praticamente começou isso. Eu falo que ele é o atual fundador, assim, ele que teve a ideia e foi chamando todo mundo, né? E muita gente passou pela Glitch. Eu lembro que
meados de 2012 ele falou comigo, né? Só que eu era muito novinho, né? Ele também, né? Mas ele sempre teve uma cabeça muito mais além, muito mais visionária, né? Ele falava, Igor, vamos participar. Eu falava, não, e tal. Eu tava naquela época de jovem, né? De querer sair e tal. E eu não liguei muito, mas eu sempre fui acompanhando ele nesse processo e eu comecei a me apaixonar vendo ele trabalhando, né? E nisso fizemos vários jogos. Eu acho que o primeiro jogo da Glitch, assim, que a gente falou é o típico que era no começo, assim, era o típico, eu não digo erro, assim, mas era o típico pensamento que era no começo. Falei, cara, vamos fazer um MMORPG. Vamos fazer um MMO e tal, vai ser muito massa, Ragnarok. Minha adolescência foi Ragnarok, né? É de todos nós, né? Ainda tem a briga do Ragnarok e Tibia, né? Mas eu sempre fui do Team Ragnarok. E a gente sempre gostava muito de jogar, assim, era adolescências virando, assim, as férias pra jogar. E com isso a gente falava, vamos fazer, até a gente perceber que a gente não tem capacidade técnica para fazer um MMORPG, né? Então a gente começamos a frear um pouco e falar, vamos fazer joguinhos mais simples, né? Fizemos um joguinho de aplicativo simples chamado Guan, né? Era tipo um joguinho da minhoca, assim, mais adaptado, joguinho da cobra. Depois fomos pro Party Saboteurs, que é um jogo de espionagem, né? É um party game de espionagem que você controla são 4 jogadores simultâneos jogando, onde você controla o sniper e as pessoas da festa ao mesmo tempo. Você tinha que descobrir quem eram os espiões da festa. Acho que eu joguei isso, acho que eu joguei na Warehouse esse game uma vez. Sim. Vocês estiveram lá, né? Sim, a gente esteve lá. Inclusive foi muito bom porque pra gente foi um passo muito determinante essa ainda na Indie House. Esse foi um passo muito bacana, assim, porque a gente tinha medo, eu lembro que a gente tinha medo de falar, pô, será que eles vão receber a gente? Eles vão jogar o nosso jogo? Eles vão ficar com aquele pensamento, tipo, essa empresa competitiva, a nossa, vão falar? A gente ficou muito com esse medo, mas fomos com medo mesmo, né? Eu lembro que eu tinha ido com o Túlio, na época, o Túlio é o diretor criativo hoje, né? O No Place for Bravery, que eu vou chegar no No Place for Bravery, que é o nosso maior projeto, veio... Prêmios, né? Internacional. Vários prêmios, nossa senhora. A gente não acreditou quando isso aconteceu. Mas, basicamente, depois que a gente tomou essa ação, nossa vida mudou. O Party foi basicamente para nós vermos como era a nossa sinergia como equipe. Então a gente fez o self-publishing, né? A gente publicou, nós mesmo publicamos na Steam. Não fizemos marketing nem nada, mas era só para preparar a gente para algo muito maior que ia por vir, né? Que era o No Place for Bravery, que a gente começou a fazer meados de 2015, lá de 2015 para 2016, né? Conseguimos investimento, eu fui um dos investidores também, né, para botar esse projeto para funcionar. No começo, isso eu posso dizer para vocês, para todo mundo que conhece o Bravery, no começo a gente tentava fazer uma mecânica muito louca de volta no tempo, né? Bem estilo Prince of Persia, Sands of Time. Então, era muito legal porque, tipo, era muito massa a ideia de controlar uma party, né? Uma party de um guerreiro, de um mago, de um paladino. Clássico medievalzão. Medievalzão mesmo, de um arqueiro. E a gente fazia esse negócio, tipo, por exemplo, o guerreiro fazia uma ação, aí voltava no tempo, fazia, mas isso dava muito bug, velho. E aí era bug mesmo, não era glitch não, era bug mesmo. Uma mistura de Prince of Persia com aqueles vikings da Blizzard, aqueles... Que você controlava 3 vikings, cada um tinha uma função, é uma mecânica complexa, né? Bem complexa mesmo. A gente tinha muito de Dragon Age ali também, né? Na verdade, o Bravery tem muitas referências, assim, muitas referências mesmo. Mas logo após isso, assim, e nossas primeiras conversas com a publisher, isso eu tô resumindo bastante, porque querendo ou não, o Bravery era muito bonito, assim, era um jogo que tinha uma arte muito bonita, chamava muita atenção, né? Então, chamou muita atenção de publishers na época, né? Então, se eu for dar uma dica pra vocês que tá começando... Presta atenção, hein? Dica de ouro, pessoal. Quando o jogo é bonito, quando o jogo tem uma arte muito bonita, ele se vende por si só. E aí, pessoal, gostaram da entrevista com o Igor? Foi interessante, né? Ver todo esse mundo aí do mercado de games. Eu acho bem curioso, principalmente aí, ver como é que ele explora, né, os mundos e os eventos. Muito bacana. Roda a vinheta, diretor!